quinta e última aula do Desafio Sempre Foi Sorte. Sim, hoje é a nossa última aula, infelizmente, ou felizmente, nosso período juntos está chegando ao fim. Mas enfim, eu não vim aqui para dar notícias ruins, eu vim aqui primeiro para agradecer todo mundo que acompanhou essa série de vídeos, todo mundo que esteve aqui comigo, por você estar aqui comigo, não ter me deixado sozinho todos esses dias às 8 horas da noite, não, todo dia às 8 horas da noite, enfim, mas tem uma galera que assistiu de manhã, tem uma galera que assistiu à tarde, então mesmo assim eu quero te agradecer por você ter estado comigo ao longo desses 5 dias. Quero agradecer a você que entrou na jornada Matando Seu Sonho, muito obrigado, a gente vai agir massivamente em direção à sua meta durante 7 semanas, então obrigado por você ter confiado e por ter acreditado em mim. Mas mexerica, o que é isso de jornada Matando Seu Sonho? Se você não viu, se você não sabe do que eu estou falando, fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor o que é a jornada Matando Seu Sonho, mas esse começo é sempre para honrar e para agradecer você, por você ter dito sim para mim, por você ter dado 100% do seu 50%. Eu espero verdadeiramente que você já tenha conseguido, com o material que eu te passei ao longo desses 4 dias, aprendido bastante coisa. Imagina em 7 semanas comigo. Bom, antes de mais nada, deixar claro que a gente ainda tem vagas, tá bom? Pra jornada Matando Seu Sonho, tá bom? Então, logo depois que acabar aqui esse vídeo, logo depois que você terminar de ver essa aula, você pode se inscrever na jornada Matando Seu Sonho. Eu vou explicar, tá bom? Mas eu tinha prometido que eu ia vir pra dar também um parecer sobre as vagas, então ainda tem, sim, vagas pra jornada Matando Seu Sonho. Bom, nesse nosso encontro de hoje, nesse nosso último encontro, o que eu vou fazer, o que eu vou partilhar com vocês? A primeira coisa que eu vou partilhar vai ser os 5 passos que eu acredito que todo mundo precisa ter para tirar a sua meta do papel e para não desistir dela. Que é, finalmente, o meu método, né? Eu vou te explicar o método sorte, da onde que ele surgiu, o que é esse método. Eu vou explicar tudo isso aqui para você. Eu também vou te passar um resumo, né, de tudo que a gente viu ao longo desses dias e o que tem a ver com o método sorte. Então eu vou fechar com chave de ouro esse nosso último dia. Ai, mexerica, mas eu já vi todas as aulas, então não precisa assistir essa última. Você quem sabe, né? Eu estou preparando uma baita aula, você vai ver que ela vai fechar com chave de ouro todo esse processo. Então eu te garanto que vai ser muito, muito, muito legal. Bom, então eu vou te contar, né? Não vou te contar muito como surgiu esse método, o método sorte, né? Ele surgiu muito... eu tenho 2 vídeos no meu canal que explicam exatamente como que esse método surgiu, mas ele basicamente surgiu no momento da minha vida que eu tinha começado a trabalhar de pessoa jurídica. Eu nunca trabalhei de CLT, então eu trabalhei de pessoa jurídica e eu precisava aprender a tirar vários projetos do papel ao mesmo tempo, né? Eu precisava aprender a conciliar meu tempo, eu precisava aprender a ter foco, eu precisava ter disciplina. Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa que eu não tinha horário para entrar, muito menos horário para sair. E o que eu via? Eu via que muitas pessoas daquela empresa, elas acabavam não conseguindo fazer muita coisa e colocavam a culpa no tempo. Então eles falavam assim, não, eu não consigo cuidar da minha saúde porque eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo cuidar da minha família, arrumar um relacionamento porque eu não tenho tempo para isso. Eu falei, peraí, não é possível. Aí eu comecei a gerenciar o meu tempo, aprendi toda essa parte ali em 2018, por aí foi onde eu aprendi e comecei a aplicar todas essas técnicas que eu passo para vocês para aí sim formar o meu método, tá? Então tem várias coisas na minha história que compuseram esse método, mas tudo isso começou nesse incidente, né? Tudo isso começou quando eu entrei nessa empresa. Eu ganhava muito bem e eu tinha muita coisa, mas como todo mundo tem esse paradigma do tipo, pô, se eu ganhar muito, então eu não posso conseguir ter um equilíbrio. Eu preciso ou só trabalhar ou só fazer isso, e eu acreditava que a gente poderia conseguir fazer um pouquinho de cada coisa. É óbvio, eu expliquei que a gente não pode ter metas demais, eu expliquei isso. Mas eu acreditava que eu precisava, por exemplo, cuidar da minha saúde para conseguir estar bem numa reunião, para poder dar uma reunião de 1 hora, de 2 horas, para passar um dia inteiro trabalhando, eu precisava estar bem fisicamente. Né? Então eu acreditava que eu precisava estar bem no meu relacionamento para poder trabalhar bem. Enfim, eu queria ter um equilíbrio ali entre todas as áreas da vida e foi para isso que eu desenvolvi esse método. Ele foi um método que eu fui trabalhando em mim de maneira inconsciente durante grande parte da minha vida. Então foi onde eu comecei a tirar os projetos do papel. Então lá eu tinha uma carteira de, sei lá, 300 colégios para atender e eu conseguia adaptar toda a minha rotina para poder atender todos esses colégios. Então eu conseguia tirar projetos do papel com muita facilidade, até pessoas olharem para mim e falarem, mexerica, me ensina
a tirar esses projetos do papel, enfim. E aí eu fui dando meus saltos, eu fui tirando várias metas do papel, até que no ano passado eu falei, bom, chegou a hora de colocar esse projeto, o meu método, no papel, colocar ali a didática que eu apliquei e foi aí que surgiu o método SORT, né? O método SORT, que é o método que eu ensino nas minhas redes sociais, que eu ensinei durante esse desafio e que eu vou ensinar mais aprofundado, mais profundamente na jornada Matando o Seu Sonho. Então tudo isso gira em torno do método SORT. E aí, por que a gente fala, né, que sempre foi sorte? Por conta disso daqui. Vocês vão entender hoje, você vai entender o porquê que eu falo que sempre foi sorte, tá? Ai, Mexerica, quer dizer que você não acredita em Deus? De jeito nenhum, eu tenho uma Nossa Senhora aqui, eu sou muito fiel. Já fui até a Aparecida do Norte andando. Essa também foi uma meta que eu já tirei do papel. Então eu acredito muito em Deus, tanto que tem uma parte aqui no método que a gente fala sobre essa conexão com o Criador. Então, tem a ver com sempre foi sorte, porque eu vou explicar pra você e a ficha vai cair para você também. Então aqui são 5 passos, tá? Cada letra da palavra sorte significa um passo que você precisa dar em direção à sua meta, tanto para tirar a sua meta do papel, quanto para não parar de executá-la. Perfeito? Então eu vou escrever aqui com vocês e aí a gente vai discutir um pouquinho. Não necessariamente a primeira letra é o primeiro passo. Eu acredito, esse é o meu método, que nesse método, cada um que está aí desse lado está em uma dessas fases. Então, de repente eu estou no E, de repente você está no R, de repente a outra pessoa está no T, e assim consecutivamente. Cada um tá na sua fase de respeito. Para quem leu o meu livro, o livro Sempre Foi Sorte, lá vocês vão entender que tem uma parte lá que 2 personagens se conversam e eles falam, eu tô no O e você tá no S. Entendeu? Então, é importante que você entenda qual fase você está daqui. Então, vamos lá. A primeira letra, tá? O S, ele significa... O S, ele significa suor, tá? O suor, ele tem a ver com a... O suor, ele tem a ver com a execução. Então, com tudo aquilo, com todas as ações. Então, o que eu quero que você entenda? O S, o O, o R, o T e o E são como se fosse a grande ideias. E aqui, dentro de cada uma dessas ideias, tem ações. Ações que você vai precisar tomar para cumprir cada uma dessas partes. Então, o S é suor, que tem a ver com a execução, com a parte de você tirar a meta do papel, com a parte de você ir para o campo de batalha. Quando eu for fazer o resumo de cada aula, vocês vão entender que eu vou linkar com cada uma dessas letras. O O tem a ver com... O O tem a ver com a organização. Então, toda a parte de... Deixa eu escrever pequenininho aqui, que aqui acho que não vai dar. Deu bem pequenininho. O O tem a ver com toda a parte de planejamento. Então, tudo aquilo que você precisa fazer, toda a parte de organizar e planejar o que você precisa fazer para tirar a sua meta do papel ou então para não desistir da sua meta. O R, ele tem a ver com resistir, né? Quando a gente fala de resistir, é toda aquela parte de com toda a parte mental, né? Com toda a mentalidade que você precisa desenvolver para tirar a sua meta do papel. Por quê? Quando a gente vai para execução, a gente começa a fazer, e aí vai chegar um momento que vai ser difícil. Então você precisa ter toda aquela parte mental trabalhada para conseguir continuar no caminho. Você precisa se planejar para também não desistir do caminho. Então, o que é importante que você entenda? Que o meu método, né, esses 5 passos que eu estou passando para você, eles servem tanto para você tirar a meta do papel, mas também serve para um momento que você já está tirando a sua meta do papel, para que você não desista, certo? O T, ele tem a ver com treino, tá? Mas Mexerica, como assim treino? Esse treino, eu vou explicar para vocês que ele tem de 2 maneiras, mas
eu gosto sempre de falar que ele tem a ver com gestão, tá? Então ele tem a ver com gestão. Então é a hora que você para, analisa, observa, vê o que está dando certo, vê o que está dando errado, o que você precisa melhorar, o que você precisa piorar. Piorar não, o que você precisa descartar, o que você precisa melhorar, o que você precisa descartar. Então o treino tem a ver com gestão, toda a parte ali de gestão da sua meta. E o E, que é o último, ele tem a ver com o E ele tem a ver com, já escrevendo, o E tem a ver com esperança, tá? Então, por que eu falo esperança? Porque eu acredito que você não consegue tirar uma meta do papel sem depender de outras pessoas, tá? Você pode falar assim, não, Mexerica, mas a minha meta não depende de ninguém não, é só eu ir pra academia, puxar ferro e emagrecer. Negativo, por quê? Porque precisa ter uma academia, precisa ter um professor. Esse professor, ele vai te passar o treino. Então você precisa ter um bom relacionamento com esse professor. Porque se você não tem um bom relacionamento com esse professor, o que vai acontecer? Ele pode passar um treino que não vai te dar resultado. Então o E tem a ver com esperança, que tem a ver com conexões, tá? A conexão tanto com outras pessoas quanto com o Criador, com aquilo maior que você acredita. Por quê? Se você não tem conexão com o seu Criador ou com as pessoas que você se relaciona, vai ser muito difícil você conseguir tirar sua meta do papel. Então, resumindo, esses aqui são 5 passos dentro da jornada Matando o Seu Sonho. Aí eu vou explicar cada um deles, a gente vai se aprofundar, eu vou te passar cada ação que tem dentro de cada um. Então, só para você ter uma ideia, esse é o método assim, visto por cima. Se você estivesse dando uma olhadinha por cima, dentro dele tem 16 ações. Então é praticamente assim, 5 ações, 3 ações aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Ações profundas. E dentro dessas ações ainda tem mais ações ainda. Então é um método assim, que eu falo que é praticamente ali acho que de 15 a 20 horas de aula. É bastante conteúdo mesmo, mas é conteúdo profundo, para que você consiga entender e tenha domínio. O meu método, ele te ensina, o método sorte, a não desistir da sua meta. Então, tudo aquilo que eu uso para não desistir das minhas metas. Então, a gente tem que suar muito, ir para o campo de batalha, executar. Não vale ficar só organizando, planejando. Organiza, executa. Resiste, vai, continua. Treina. Olha, isso não deu certo, vamos ter que recalcular a rota. E se conecta com as pessoas certas. Então esses são os 5 passos que você precisa para tirar sua meta do papel e para executar e nunca mais desistir da sua meta. Agora, cadê meu apagador? Ah, tá aqui. Agora, como se meu flipchart fosse maior, eu ia fazer um resumo, eu ia fazer tudo aqui, mas eu tenho que apagar. Então, aproveita aí, escreve aí, se você estiver escrevendo, tá bom? E agora eu vou apagar e eu vou passar para você um resumão de todas as aulas que a gente teve, da 1 a 4, e vou fazer ainda um resumo para essa aula, linkando com isso daqui para você entender esses 5 passos na prática, certo? Então vamos lá. Não vai ser um resumo aprofundado, tá bom? Até porque você tem que já ter assistido as aulas, então eu não vou dar uma nova aula, vai ser exatamente um resumo. E aí, depois lá dentro da Jornada Matando o Seu Sonho, a gente volta para ela. Se eu não me engano, dentro da Jornada Matando o Seu Sonho vai ter todas as aulas do nosso desafio, tá bom? Então, enfim, vamos lá. Na aula 1, então eu vou colocar aqui. Aula 1, a gente falou sobre resistir, tá? Aula 1 foi sobre o resistir. Por quê? Porque na aula 1 a gente falou sobre a jornada. Ponto A, ponto B. Ponto A, ponto B. O caminho é assim, o caminho é assim, o caminho é assim. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, na primeira aula a gente falou sobre resistir, que 95% das pessoas desistem da meta. Por quê? Porque não sabem que o caminho vai ser feito de altos e baixos, tá? Então isso daqui tem a ver com resistir. O que eu te ensino? Eu te ensino a entender que o caminho é assim e para isso você vai resistir, você não vai desistir, você vai persistir, resistir, continuar. E aí sim você vai entender que esse é o caminho, você vai sair do seu ponto A e vai chegar no ponto B, porque você já tem domínio
sobre todo o caminho. Deixa eu tomar uma água de lei, né? Na segunda aula, deixa eu lembrar aqui, lembrei. A segunda aula a gente falou sobre suor. Por quê? Porque na segunda aula, galera, lembrando que isso daqui não é uma aula, isso daqui é uma revisão, um resumão, tá? Então não vai ser nada detalhado não. Na segunda aula a gente falou sobre os 3 erros. Então os 3 erros que você comete quando você vai tirar sua meta do papel, tá? Que é ter meta demais, não amar o processo. Qual que é o outro erro? Ter meta demais, não olhar sua meta e não amar o caminho, né? Ficar perguntando, né? Você tem que ser um motorista. Então você tem que executar. Por que executar? Porque você vai estar lá no campo de batalha. A gente já está falando do momento que você já está tirando sua meta do papel. Então nessa segunda aula a gente falou sobre os 3 erros. Certo? Então eu estou fazendo isso daqui só para você conseguir linkar com o que eu falei ali nos minutos anteriores. A terceira aula a gente falou sobre esperança. Esperança. Mas por que esperança, Mexerica? Eu não estou entendendo por que esperança. Porque nessa aula, eu vou ir pra frente para falar. Autossabotes. Na terceira aula a gente falou sobre os autossabotadores, né? O que tem a ver autossabotadores com esperança? Não sei se você lembra, mas quando eu fui passando cada um dos autossabotadores, o primeiro e o segundo, eles têm muito a ver com a conexão com as outras pessoas. O primeiro era o prestativo. Sim, 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 não, 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 sim, sim, sim. O controlador é aquele que fala não, 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 sim, 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 não, 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 sim, sim, sim. Então tem muito a ver com a maneira como você se conecta com as pessoas. A quarta aula, que foi a aula de ontem, essa quarta aula foi a aula de ontem, ela teve a ver, com certeza, com organização. A aula de ontem, ela teve a ver com organização. Por quê? Porque eu te mostrei na prática como que eu faço, quais são os 4 passos. Eu te mostrei quais são os 4 passos para você tirar o seu projeto do papel e os aplicativos. Então tem a ver com organização e planejamento, né? A organização tem a ver com planejamento. Então se você parar para reparar aqui para mim, ó, aula 1, resistir, aula 2, suor, aula 3, esperança, aula 4, organização. A gente já tem aqui praticamente o método SORT, ó, S-O-R-E e falta o T. Mas eu já vou explicar por que está faltando o T aqui. E é óbvio, galera, que foram aulas de quantos minutos? Meia hora, 40 minutos, né? Teve aula de 25, mas esse é o tempo médio. E aquilo é só uma aula. Imagina 4, 5 aulas daquela. É exatamente sobre isso que a gente fala sobre dentro de cada um. Então vocês viram uma aula. Vocês viram nem necessariamente uma ação, tá? Lembra que eu falei que são 16 ações? Você não viu uma ação. Você viu uma aula de de cada um deles. Então, assim, imagina dentro da jornada, imagina dentro do método SORT, você aprofundar dentro de cada um. Imagina o domínio que você vai ter. Se você já teve domínio ao longo desses 4, 5 dias, imagina em 7 semanas. E aí eu vou apagar aqui, porque agora eu vou falar sobre o T, né? O T, ele tem a ver com a nossa aula de hoje, tá? Mas, Mexerica, você só me explicou o método. Sim, mas eu vou te explicar o porquê que eu estou falando tudo isso. Aula 5, vou colocar aqui, aula 5, treino. Quando eu falei sobre treino, eu falei que tem a ver com gestão. Então, aquele momento que você vai lá e começa a olhar da sua rota, né? Puta, eu olhei aqui, eu estou performando como eu quero, eu não estou performando como eu quero, tá tudo bem, não tá tudo bem. É o momento que você olha para dentro, olha para sua meta e vê se os seus resultados estão ok. Se esses são os resultados que você quer. E aí, o que eu gosto de explicar quando eu sempre falo sobre treino e como que eu gosto de me avaliar quando eu falo sobre treino, quando eu falo sobre
gestão, né? Quando eu vou avaliar os meus resultados. Eu sempre entendo uma coisa, que as coisas que eu tenho é porque eu aprendi coisas que me trouxeram até onde eu tô. Para eu desenvolver novos resultados, eu preciso aprender coisas novas, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a empreender, né, eu já expliquei para você, eu tenho uma empresa física aqui em São Paulo e tudo mais. Quando eu fui abrir esse segundo grupo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir buscar experiência de outras pessoas, vou buscar mentores, vou buscar novos cursos, vou aprender com pessoas para que eu não cometa os mesmos erros que eles já cometeram. Ou seja, nesse ponto eu sou até produtivo. Por quê? Porque eu compro os erros da pessoa. Falo, pô, ele já errou nisso, eu já pego o erro dele e já aprendo com ele. Eu não preciso perder, gastar o meu tempo, que é um ativo que eu não tenho. É um ativo que eu não tenho assim de volta. Então, se eu perdi o tempo, por exemplo, esse 1 minuto que eu perdi, que eu gastei agora, ele não volta pra mim, não tem como voltar. Então, se eu posso pegar esse tempo de alguém e economizar 10, 15, 20 anos da pessoa, porque ela já viveu aquilo, é muito melhor. Então, o que eu quero passar pra você com o treino, com a aula de hoje, é que aquilo que você não tem é porque você ainda não sabe as competências que você precisa ter para chegar até lá. Então, por exemplo, Mexerica, eu não sei tirar minha meta do papel. É por isso que você veio até esse desafio. Porque você quer aprender a tirar a sua meta do papel comigo. Mexerica, eu não sei, vamos supor, eu não sei empreender. Então você vai ter que buscar referências de quem já empreendeu e ir lá e buscar uma mentoria, buscar um curso, enfim, buscar essas referências e aprender, comprar um livro, enfim, se desenvolver. E aí eu quero que você entenda que você precisa aprender essas competências. Porque a partir do momento que você aprende essas competências, além de você comprar a experiência da pessoa, você começa a desenvolver massa. Você começa a desenvolver massa muscular, você começa a se desenvolver, você começa a falar, putz, agora sim eu estou pronto para seguir a minha rota. E aí, o exemplo acho que mais claro que eu vou dar para vocês aqui, quando eu falo sobre isso, essa questão de aprender coisas novas, se desenvolver, é uma questão que eu conversei com o Kleber. O Kleber é um dos meninos que trabalha comigo, né? Ele trabalha em paralelo, então ele tem um outro trabalho e trabalha comigo também. Mas o Kleber, ele sempre teve a vontade de empreender. Então ele tá com muita vontade de empreender, muita vontade de empreender. E eu falei, cara, se você tá com vontade de empreender, chegou o momento de você ir empreender, cara. Só que você precisa entender que para você empreender, você precisa aprender coisas novas, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês é como que normalmente é esse caminho quando a gente vai aprender uma coisa nova, certo? Eu vou usar o exemplo aqui não do Kleber, tá, propriamente dito, até porque talvez vai ficar não tão claro, mas eu vou usar o exemplo talvez de alguém que está aqui e essa pessoa ela quer ganhar mais. Então vamos pegar aqui o exemplo. Essa daqui é você, essa daqui é a sua vida e você está ganhando, sei lá, R$1.000, certo? Hoje você está ganhando R$1.000. O que acontece? Isso daqui é 99% de chances disso acontecer com você em qualquer área da sua vida, tá? Por quê? O que acontece? Chega um momento da nossa vida que a gente está estagnado, ou seja, a gente não sobe e nem desce. A nossa vida está num eterno platô. Então você está aqui ganhando R$1.000 e você está vivendo durante muito tempo nessa linha reta, ganhando R$1.000. Aí você chega aqui e fala, bom, chegou, eu não quero mais isso daqui. Eu quero aprender coisas novas. Aqui você continua ganhando R$1.000. E aí você fala o quê? Bom, chegou o momento de eu me desenvolver, eu quero começar a empreender, tá? Porque eu não quero mais ganhar R$1.000. Aí você fala, eu quero começar a empreender. Aí você vem aqui e começa a buscar referências com quem já começou a empreender. E aí o que acontece? Você imagina que quando você vai começar a empreender, vai acontecer o quê? O seu caminho vai ser como? Assim, ó, pra cima, né? Você vai crescer rapidão. Só que o que eu quero que você entenda é que você precisa entender que quando você tomar essa decisão de empreender, certo? O que vai acontecer com você? Você vai descer. Mas, Mexerica, como assim? Você vai descer. Por quê? Presta atenção.
Isso é o que vai acontecer com você. Você decide aqui tomar a decisão de empreender. Aí você vai descer. Por quê? Porque você não sabe o caminho que você tinha que fazer. O caminho que você tinha que seguir. Aí você vai chegar aqui, vai parar, certo? E vai estar aqui, você vai estar ganhando R$500. Você vai estar ganhando R$500. Aí você vai seguir por um bom tempo ganhando R$500. Aí você fala, meu Deus, eu estou estagnado, eu voltei para onde eu estava. Só que aqui, o que acontece? Você fala, eu preciso começar a me desenvolver, eu preciso começar a buscar referências, eu preciso ir lá fazer um desafio com mexerica, eu preciso ir lá entrar numa jornada, eu preciso ir lá fazer um curso, comprar um livro. E aí o que acontece? Você adquire bagagem, você adquire competência, e aí você vem e sobe. Percebe que você já não está mais na linha dos R$1.000? E se talvez você aqui continuasse sozinho, sem buscar uma competência, vou até colocar aqui, ó, aqui entrou um mentor na sua vida. Nesse momento aqui entrou um mentor na sua vida. Aí o que aconteceu? Você deu um salto. Dos R$500 você veio pra cá e agora você está ganhando R$1.500, certo? R$1.500, você já está ganhando mais do que você estava ganhando naquela época. Aí o que vai acontecer? É universal isso. Você vai estagnar de novo. Por quê? Porque você não está aprendendo coisas novas, você está parado. Aí você está ganhando R$1.500, você já entendeu a lógica, o que vai acontecer? Você começa a cair. Só que quando você cai aqui, ó. Você cai naqueles R$1.000, aqueles R$1.000 lá de trás. Só que, nossa, mexerica, eu tô ganhando o mesmo tanto daquela época, só que você aprendeu coisas novas nesse período. Essa bagagem que você aprendeu, ninguém mais vai te tirar. Porque quando você chegar aqui ganhando R$1.000, você vai estagnar um pouquinho, certo? E logo, logo você vai conhecer um novo mentor, e aí você vai subir pra cá. Aí aqui você já está ganhando os seus R$4.000. Aí você estagna, desce, depois sobe de novo, enfim. Essa é a lei da vida. Mas o que eu quero que você entenda com tudo isso? Que esse vai ser o percurso quando você vai começar a tirar a meta do papel. Você está assim, você vai descer, você vai ter que precisar de um mentor. Então, nesses momentos aqui de crescimento, você precisa de um mentor, você precisa de alguém para te acompanhar dentro da jornada. Porque se você seguir sozinho, se você seguir sozinha, provavelmente você vai demorar mais tempo. Por quê? Porque você não está comprando a experiência da pessoa. Porque você não está aprendendo com os erros daquela pessoa. Você está parado, você está estagnado. Olha aqui um período tão curtinho que foi. Por quê? Porque aqui eu aprendi coisas novas. Eu cresci, agora eu estou nos 4.000. Quando eu descer aqui, eu estou com 3.000. Mas olha o tanto de bagagem que eu aprendi. E aí é o que eu falo. Mas mexerica, fazer esse percurso vai doer, vou ter que ganhar menos aqui, vai ter que, só que, entende uma coisa, vai doer sim, vai doer crescer, mas vai doer ficar onde tá, vai doer ficar onde você tá. E é por isso que eu termino essa aula, termino esse desafio, te perguntando, você vai querer ficar onde você tá, aí, paradinho, tendo mais um ano igual você teve, ou você vai querer entrar comigo nessa jornada? Você com certeza já percebeu que você precisa de alguém para te ajudar. Só você sabe o quanto que você evoluiu nesses 5 dias. Só você sabe o quanto você cresceu, o quanto estagnado você estava. Talvez nesses últimos 5 dias você desceu, estagnou. Mas agora você já está crescendo, porque você já aprendeu muita coisa nova ao longo desses 5 dias. Imagina em 7 semanas comigo. Imagina. E é esse o meu convite aqui. Eu vim te convidar para você fazer parte dessa jornada comigo. A Jornada Matando o Seu Sonho. Eu não vou explicar o que é a Jornada Matando o Seu Sonho. Se você quiser saber, entra lá, entra no seu e-mail, entra no grupo do Telegram, tem um link lá explicando tudo. Mas se você quiser, eu topo te ajudar a compartilhar com você aquilo que eu já sei e também aprender com você aquilo que você sabe, para que junto eu também possa subir, alcançar níveis muito maiores e juntos a gente construir e ir atrás da sua meta durante 7 semanas. Bom, espero que você tenha entendido, né? Acho que essa foi uma das aulas mais legais, assim, eu acabei de construir ela e quando eu construí eu falei, nossa, vai fechar com chave de ouro,
né? Vai tudo ficar muito claro na cabeça da galera, lembrando que as outras aulas, o que eu falei no slide passado, que vamos considerar que aqui é um slide, no slide passado foi só um resumo, eu não aprofundei, porque não seria justo também com a galera que assistiu durante ali, as 24 horas que a gente deixa a aula disponível. Se você quiser ter acesso a todas as aulas, né, do nosso desafio, as 5 aulas, elas vão estar liberadas dentro da jornada Matando Seu Sonho, junto com a nossa jornada em direção à nossa meta, 7 semanas agindo massivamente em direção à sua meta, tendo uma aula a cada 3 dias. Uma aula, nesse dia é aula, nesse dia tem exercício e nesse dia você vai coletar o resultado dessa trilogia. Então, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter partilhado tudo isso com você ao longo dessa uma semana. Essa semana que eu venho planejando já faz 2, 3 meses. Então eu estou muito feliz. Obrigado por você ter me recebido aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu cantinho. Se você não puder fazer parte da jornada, embora o valor, né, financeiro está irrisório, se você não puder fazer parte, eu vou entender de verdade, está tudo bem. Tem conteúdo gratuito. Eu estou lá nas minhas redes sociais. Eu só tenho que te agradecer por você ter feito parte disso e já ter dado esse passo. Com certeza, o que eu expliquei para você nessas 5 aulas já fez algum sentido para você. Achei que eu tinha escrito aula 4 aqui. Mas eu estou muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero de verdade poder te encontrar na jornada Matando Seu Sonho. Se não, quem sabe mais pra frente eu não abro uma nova turma. Talvez não esse ano, talvez ano que vem. Mas tá tudo bem. Também eu te encontro aonde eu tiver que te encontrar. Pra galera que for entrar na jornada Matando Seu Sonho, eu encontro vocês lá. E pra galera que não for entrar, muito obrigado de verdade por ter me recebido na sua casa, no seu celular. E lembra desses 5 passos: suor, organização, resistir, treino e esperança. Tamo junto, beijo e é nóis!